Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Raquel e estou lendo para vocês o livro Diário de Berlim. Estamos fazendo uma viagem pelos anos 1934 a 1941, de acordo com a perspectiva do jornalista norte-americano William Shirer. No trecho de hoje, neste vídeo 009, nós começaremos lendo o que o jornalista anotou no dia 7 de março de 1936, a partir de Berlim. Vamos lá. Meu artigo de ontem foi realmente cauteloso demais. Hoje, Hitler denunciou o Tratado de Locarno e enviou a Reichswehr para ocupar a zona desmilitarizada da Renânia. Alguns diplomatas, os mais pessimistas, acreditam que isso significa o início da guerra. A maioria mostra-se, porém, inclinada a crer no contrário. O fato importante é que o exército nem se mexeu. Esta noite, pela primeira vez desde 1870, os soldados alemães metidos nos seus uniformes cinzentos e os coelos franceses, fardados de azul, defrontar-se-ão através das duas margens do Alto Reno. Há cerca de uma hora falei pelo telefone com Karlsruhe. Não foi dado um só tiro. Durante toda a tarde, estive em comunicação com os nossos escritórios de Paris, transmitindo os meus despachos. Disseram-me de lá que os franceses ainda não foram mobilizados, pelo menos por enquanto. Embora o gabinete esteja em sessão, juntamente com os elementos do Estado-Maior. Londres, tal como há um ano, parece querer recuar. Os generais da Reichswehr ainda continuam nervosos, mas não tanto como estavam pela manhã. Tentarei agora descrever o que foi o dia de hoje em Berlim. Às 10 horas da manhã, o ministro do Exterior, Barão von Neuhardt, fez entrega aos embaixadores da Grã-Bretanha, Itália e Bélgica de um longo memorando. Pouco depois, conseguíamos ficar a par do que se passava quando o doutor Dickhoff, secretário de Estado da Wilhelmstrasse, recebeu o conselheiro da nossa embaixada, Fred Meyer, ao qual entregou uma cópia daquele memorando, sugerindo aparentemente que o transmitisse aos correspondentes americanos, uma vez que, por iniciativa própria, é muito raro que uma embaixada nos forneça uma notícia como essa. Huss, que tinha necessidade de uma informação imediata para o INS, correu logo à embaixada, enquanto eu me dirigia ao Reichstag, que devia reunir-se pouco depois na Ópera Crow. Aquele memorando, juntamente com as informações verbais que von Neuhardt transmitiu aos embaixadores das quatro potências, anunciando que as tropas alemãs tinham penetrado na Renânia pela madrugada de hoje, narrava toda a história. O documento do governo alemão dizia que o Tratado de Locarno se tinha tornado extinto pelo Pacto Franco-Soviético, que assim a Alemanha não mais se julgava ligada aos compromissos dele advindos e que, entre aspas, portanto, o governo alemão, a partir de hoje, restaurava a plena e irrestrita soberania do Reich sobre a zona desmilitarizada da Renânia. Seguia-se então outra belíssima tentativa de Hitler. E quem poderá afirmar que não será bem-sucedida depois do que aconteceu a 21 de maio último? Para atirar um pouco de poeira aos olhos dos pacifistas do Ocidente, como Londonderry, os Astors, Lord Lothian, Lord Rothermere e outros. Hitler propôs um programa de paz constante de 7 pontos, a fim de, tal como acentuava o memorando, abre aspas, desfazer quaisquer dúvidas sobre as suas intenções do governo alemão e tornar perfeitamente clara a natureza defensiva de sua atitude, bem como dar expressão ao seu permanente desejo de pacificação da Europa. Fecha aspas. Essa proposta é uma pura fraude
E se eu tivesse o direito de desabafar e dizer o que penso, ou se o jornalismo norte-americano pudesse fazer o mesmo, era isso que teria dito no meu despacho desta noite. Infelizmente, não posso comentar os fatos. Cumpre-me apenas noticiá-los. Nessa sua última proposta de paz, entre aspas, Hitler oferece-se para assinar um pacto de não agressão de 25 anos com a Bélgica e a França, sendo o documento garantido pela Grã-Bretanha e Itália. Propõe à Bélgica e à França a desmilitarização de ambos os lados das respectivas fronteiras com o Reich, a assinatura de um pacto aéreo, a conclusão de outros pactos de não agressão com os seus vizinhos orientais e, finalmente, a volta da Alemanha à Liga das Nações. A sinceridade de Hitler pode ser facilmente aquilatada pela sua proposta de desmilitarização de ambos os lados das fronteiras, obrigando assim a França a destruir a linha Maginot, que representa agora a sua última proteção contra um ataque alemão. O Reichstag, onde a tensão era maior que em qualquer outra ocasião, aparentemente os deputados escolhidos a dedo que enchiam o pavimento principal do edifício não sabiam ainda o que tinha acontecido, porque nada lhes disseram, embora soubessem que havia algo no ar. Iniciou a sua sessão logo depois do meio-dia. Não compareceram os embaixadores da Grã-Bretanha, França e Bélgica, estando presentes os da Itália e dos Estados Unidos, Dodge. O general von Blomberg, ministro da Guerra, sentado entre os membros do gabinete, do lado esquerdo do palco, estava pálido como uma folha de papel, tamborilando nervosamente sobre a mesa. Nunca o vira em tal estado. Hitler iniciou seu discurso com uma enorme arenga, tal como tantas vezes fizera anteriormente, mas sem nunca se cansar de repetir sobre as injustiças do Tratado de Versalhes e o amor pela paz que transparecia em todos os alemães. Então sua voz, baixa e rouquenha a princípio, transformou-se num berreiro histérico e penetrante quando se lançou contra o bolchevismo. Abre aspas. Não permitirei que a horrenda ditadura de ódio do comunismo internacional se abata sobre o povo alemão. Essa destruidora Weltanschauung asiática destrói todos os valores. Tremo pela Europa somente em pensar o que aconteceria se essa destruidora concepção asiática de vida, se esse caos que é a Revolução Bolchevista pudesse vencer. Fecha aspas. Aplausos frenéticos. Depois, numa voz mais moderada, expôs os seus argumentos para demonstrar de que forma o pacto assinado entre a França e a Rússia invalidaria os dispositivos do Tratado de Locarno. Uma pequena pausa e acrescentou, abre aspas, a Alemanha não se julga mais ligada aos compromissos do Tratado de Locarno. No interesse dos mais elementares direitos do seu povo, a segurança das suas fronteiras e a salvaguarda da sua própria defesa, o governo alemão restabeleceu, a partir de hoje, a absoluta e irrestrita soberania do Reich sobre a zona desmilitarizada. Fecha aspas. Diante dessas palavras, os 600 deputados, todos escolhidos pelo próprio Hitler, homens possuidores de corpanzis enormes, queixos salientes, cabelos raspados e obesos, metidos nos seus uniformes cinzentos, calçando pesadas botas, bonecos de barro nas suas mãos hábeis, ergueram-se como verdadeiros autômatos, o braço direito erguido na saudação nazista, aos gritos de Heil, os primeiros 2 ou 3 berrados de modo quase selvagem, os outros 25 de forma mais uníssona, tal como fazem os colegiais. Hitler levanta a mão, pedindo silêncio. O silêncio vai se fazendo vagarosamente. E, vagarosamente, aqueles autômatos se vão sentando novamente em seus lugares. Hitler tem-nos agora à sua mercê. E diz então numa voz profunda e ressonante,
Homens do Reichstag alemão. O silêncio é tumular. Nesta hora histórica, quando nas províncias do Reich as tropas estão marchando, neste mesmo instante para as suas futuras guarnições de tempo de paz, devemos-nos unir todos em dois juramentos sagrados. Mas não pôde prosseguir. Para aquela multidão parlamentar, entre aspas, histérica, é uma novidade o fato de que os soldados alemães já estão penetrando na Renânia. Todo o militarismo que aqueles fantoches trazem no sangue germânico lhes sobe à cabeça. Põem-se de pé, berrando e gesticulando. A assistência espalhada pelas galerias faz o mesmo, exceto alguns diplomatas e cerca de 50 correspondentes que ali nos achávamos. Os braços erguidos em saudação, as fisionomias desfeitas pela histeria, as bocas completamente abertas, gritando sempre, os olhos ardendo de fanatismo pregados na figura daquele novo Deus, o Messias. O Messias desempenha soberbamente o papel, cabeça baixa, como se todo ele fosse a própria imagem da humanidade. Espera pacientemente que se faça silêncio. E depois que o silêncio se estende de novo sobre a audiência, a voz ainda baixa, mas fremente de emoção, pronuncia os dois votos solenes. Abre aspas. Primeiro, juramos não nos submeter a força alguma, qualquer que ela seja, na restauração da honra de nosso povo, preferindo sucumbir honrosamente aos mais pesados sacrifícios a capitular. Segundo, prometemos que agora, mais que nunca, nos bateremos por um entendimento entre os povos europeus, especialmente por um entendimento com as nações nossas vizinhas do Ocidente. Não temos exigências territoriais a fazer na Europa. A Alemanha nunca romperá a paz. Fecha aspas. Passaram-se muitos minutos antes de cessarem os aplausos. Já no vestíbulo externo, os deputados achavam-se ainda sob o império daquele encanto mágico, trocando entusiasticamente as suas impressões. Alguns generais começaram a sair. Entretanto, por baixo de seus sorrisos, não se podia deixar de notar um certo nervosismo. Esperamos defronte à ópera até que Hitler e os outros figurões tivessem saído, para que os guardas da SS nos deixassem passar. Atravessei o Tiergarten em companhia de John Eliot, seguindo para o Adlon, onde almoçamos. Ambos estávamos demasiadamente irritados para conversar como de hábito. Haverá uma eleição, entre aspas, a 29 do corrente. Abre aspas de novo, para que o povo alemão possa julgar o meu governo, fecha aspas, como disse Hitler. Naturalmente, o resultado dessa eleição é uma conclusão que já se conhece antecipadamente. Mas, mesmo assim, foi anunciado esta noite que Hitler pretende fazer uma dúzia de discursos no decorrer da campanha, entre aspas, de novo, que vai realizar a partir de amanhã. No seu discurso de hoje, Hitler procurou, de forma muito clara, acalmar a Polônia contra qualquer possível desconfiança. Nesse particular, suas palavras foram as seguintes, abre aspas. Desejo que o povo alemão compreenda que, muito embora nos afete profunda e dolorosamente, verificar que foi através de território germânico que se abriu caminho para se conseguir um acesso ao mar para uma nação de 35 milhões de habitantes, torna-se inteiramente injusto negar este acesso a uma nação tão grande como essa. Fecha aspas. Depois do almoço, fui dar um passeio pelo Tiergarten sozinho, a fim de coordenar as ideias. Nas proximidades de Skagerrakplatz, encontrei o general von Blomberg, que também passeava, levando dois cães pela corrente. Trazia ainda a fisionomia pálida, um tique nervoso nas bochechas. Ter-se-ia registrado algo desagradável? Pensei eu. Dali segui para o escritório, onde permaneci toda a tarde trabalhando, parando apenas para telefonar a Paris
todas as vezes que tinha redigido 300 ou 400 palavras. Hoje foi sábado e aos sábados Nova York se comunica comigo pelo cabo, pedindo sempre uma reportagem fresca para a edição de domingo. E sábado é também o dia de Hitler. O expurgo de sangue, Heinz, Homme, etc. A conscrição, a Renânia, todos foram assuntos resolvidos num sábado. Esta noite, quando acabei o trabalho, pude ver da janela de meu escritório, que dá para a Wilhelmstrasse, intermináveis colunas de homens das tropas de choque, desfilando rua abaixo e passando diante da chancelaria, numa imensa Marche aux Flambeaux. Mandei Hermann para a rua para ver o que se passava. Telefonou-me de fora, dizendo que Hitler recebia as continências das tropas do balcão do edifício, tendo Streicher, logo quem, ao lado. A DNB anuncia, por sua vez, que em todo o território do Reich realizaram-se esta noite desfiles e marches ou flambeaux como esta. Um comentário meu aqui. Essa expressão marche ou flambeau é uma expressão em francês e significa procissão de tochas, segundo eu verifiquei aqui agora. Então, dando sequência à leitura ainda, neste dia 7 de março de 1936, nosso correspondente de Colônia telefonou várias vezes descrevendo a ocupação. Segundo disse, as tropas alemãs foram recebidas com aclamações delirantes por toda parte, com as moças cobrindo a sua marcha com verdadeira chuva de flores. Disse ainda que as forças aéreas estiveram presentes, fazendo descer vários caças e bombardeiros nos aeródromos de Düsseldorf e de outras localidades. Ninguém sabe os efetivos exatos que os alemães enviaram hoje para ocupar a Renânia. François Poncet, o embaixador francês, declarou esta noite a um dos meus amigos que por 3 vezes consecutivas a Wilhelmstrasse o enganara durante o dia sobre esse particular. Primeiramente, os alemães falaram em 2.500 homens. Mais tarde, já se referiam a 9.500, juntamente com 13 destacamentos de artilharia. No entanto, as informações que possuo dizem que enviaram para lá nada menos que 4 divisões, isto é, cerca de 50.000 homens. E assim cai a viga mestra da estrutura da paz europeia, Locarno. O tratado foi livremente assinado pela Alemanha, não se tratando de nenhum novo diktat, e Hitler, mais de uma vez, jurou solenemente respeitá-lo. Esta noite, na caverna, um correspondente francês conseguiu animar-nos a todos, afirmando com toda certeza que amanhã o exército francês se poria em movimento. Todavia, depois de que o nosso escritório em Paris revelou esta noite, duvido que tal aconteça. Por que motivo o exército francês não se mexe é um fato que foge ao meu entendimento. É indiscutível que se trata de um adversário mais do que respeitável para Reichswehr. E uma iniciativa dos colos franceses significaria o fim de Hitler. O Führer arriscou todas as suas cartas no sucesso da sua atitude, e assim não poderia sobreviver se os franceses conseguissem humilhá-lo com a ocupação da margem ocidental do Reno. Em torno da Stammst, da taverna, a mesa em que eles se sentam sempre, quase todos nós concordamos plenamente sobre esse ponto de vista. Bebi muita cerveja, devorei 2 pratos de espaguete até as 3 da madrugada e vim depois para casa. Mas devo levantar-me ainda a tempo de assistir a outra cerimônia em honra aos mortos da guerra, amanhã na ópera. Deve ser uma solenidade ainda mais imponente que a do ano passado, a menos que os franceses... Berlim, 8 de março de 1936. Hitler venceu mais uma vez. A França continua quieta. E, ao invés de dar ordem de marcha às suas tropas, faz apelos à Liga das Nações. Diante disso,
Não me surpreendi ao ver que Hitler, Göring, Blomberg e Fritsch tinham as faces abertas em sorrisos de alegria quando se sentaram esta tarde no antigo camarote real da Ópera Kroll e, pela segunda vez em 2 anos, celebraram com toda a pompa militar o Dia dos Heróis, relembrando os 2 milhões de alemães caídos durante a Grande Guerra. Oh, a estupidez dos franceses! Ou será que isso é paralisia? Soube hoje com absoluta segurança que as tropas alemãs que ocuparam ontem a zona desmilitarizada da Renânia tinham ordens estritas para bater em retirada, na hipótese de o exército francês lhes barrar o caminho, de uma forma ou de outra. Essas tropas não se achavam nem preparadas nem equipadas para enfrentar um exército regular. Este detalhe explica muito provavelmente a palidez que notei ontem na face de von Blomberg. Aparentemente, von Fritsch, comandante em chefe da Reichswehr, e a maioria dos generais mostraram-se contrários ao golpe, mas Blomberg, que tem uma fé cega no Führer e no seu julgamento, incitou a ação. É bem possível que Fritsch, que não morre de amores nem por Hitler, nem pelo movimento nazista, consentiu em arriscar a cartada baseado na teoria de que, se a mesma falhasse, seria o fim de Hitler, e se desse bom resultado, então estaria resolvido um de seus maiores problemas militares. Outra sujeira que se tornou conhecida hoje. Diz a embaixada francesa, e eu acredito, que ainda há poucos dias o embaixador Poncet avistou-se com o Führer, a quem pediu que dissesse quais as suas intenções para uma reaproximação franco-alemã. Hitler solicitou alguns dias para refletir. Isso pareceu perfeitamente razoável ao embaixador, que, entretanto, se surpreendeu ante a insistência com que Hitler lhe pediu para que mantivesse a entrevista de ambos dentro do maior sigilo possível. Agora o embaixador já não está surpreso. A acusação de Hitler responsabilizando a França pela resolução de denunciar o Tratado de Locarno cairia inteiramente por terra se o mundo tivesse sabido que a França, que além de tudo não tinha ratificado seu pacto com a União Soviética, desejara negociar o entendimento com ele. E, na verdade, procurara mesmo uma oportunidade para isso. As cerimônias realizadas esta tarde na ópera foram conduzidas em um ambiente wagneriano. A influência de Wagner sobre o nazismo e sobre Hitler nunca foi bastante compreendida no exterior. Com o palco repleto de soldados de capacete de aço, sustentando bandeiras de guerra contra um fundo verde escuro e uma enorme cruz de ferro de prata com as bordas negras pendente do teto. A plateia e os balcões rebrilhavam com os magníficos uniformes e os capacetes pontiagudos do antigo exército imperial. Hitler, orgulhosamente sentado no camarote dos Hohenzollern, estava cercado dos grandes chefes militares da Alemanha, os do passado e os do presente. O marechal de campo von Mackensen, metido no seu uniforme de hussardo da morte, o peito coberto de condecorações. Hermann Göring, envergando uma farda resplandecente, vermelho e azul, de general da Força Aérea. O general von Zecke, criador da Reichswehr. O general von Fritsch, seu atual comandante em chefe. O almirante von Rieder, comandante da nova marinha de guerra que se expandia rapidamente. E o general von Kraus, envergando o uniforme do antigo exército imperial austro-húngaro, a face emoldurada por grandes suíças a Francisco José. Ausentes apenas o general Ludendorff, que se nega a fazer as pazes com seu antigo cabo e que recusou a oferta do marechalato. E o ex-Kronprinz Wilhelm de Hohenzollern, o ex-príncipe, este último. O general von Blomberg pronunciou o discurso oficial, uma curiosa mistura de blefe, desafio e glorificação do militarismo. Nós não desejamos uma guerra ofensiva, disse ele,
mas também não receamos uma guerra defensiva. No entanto, todos os presentes, talvez mesmo Londres e Paris, sabemos que ele a teme, e ainda ontem sentia-se aterrorizado com a ideia de sua deflagração. Blomberg, sem dúvida alguma, agindo por ordem de Hitler, prosseguiu nas suas palavras de forma absolutamente contrária aos hábitos militares, para desmentir os rumores correntes de que os generais da Reichswehr se tinham oposto à ocupação da Renânia e que alimentavam poucas simpatias pelo nazismo. Quase me foi possível perceber a careta de von Fritsch quando seu chefe condenou os, entre aspas, murmúrios que corriam pelo mundo exterior sobre as relações existentes entre o Partido Nazista e o Exército. Continuando, Blomberg acrescentou com certa ênfase: nós, militares, somos nacional-socialistas. Hoje, o Partido e o Exército marcham inteiramente unidos. Depois explicou o porquê dessa união. Abre aspas. A Revolução Nacional Socialista, ao invés de destruir o velho exército, como sempre o fizeram as outras revoluções, conseguiu reavivá-lo. O Estado Nacional Socialista põe à nossa disposição todo o seu poderio econômico, todo o povo, toda a juventude masculina. Fecha aspas. E então, uma profecia sobre o futuro. Abre aspas. Uma enorme responsabilidade recai sobre os nossos ombros, e ela é tanto mais pesada por quanto poderemos ser obrigados a enfrentar novas tarefas. Fecha aspas. Enquanto Blomberg falava, os holofotes e as câmaras fotográficas de Goebbels percorriam o recinto em todas as direções. Primeiro o palco, depois o camarote real onde estava Hitler, cercado dos seus maiorais. Depois dessa cerimônia, teve lugar a parada militar de praxe. Mas, de minha parte, estava farto de tudo aquilo e faminto, e saí dali para o excelente restaurante de Rabel, na parte baixa da Unter den Linden, onde reguei o almoço com o magnífico e delicioso Daidschreiner. Mais tarde, Dorsch Floyro escreveu uma interessante reportagem sobre a ocupação da Renânia que mandou de lá. Revelou que os padres católicos foram ao encontro das tropas alemães à entrada da ponte do Reno, de onde lhes lançaram as suas bênçãos. Na Catedral de Colônia, diz ele, sua SE, não me lembro, SE, o cardeal Schultz, arcebispo da cidade, elogiou Adolf Hitler, que nos devolveu o nosso exército, disse ele entre aspas. Muito rapidamente, esquecida a perseguição nazista à igreja. Dosch anuncia ainda que o velho e generoso vinho do Reno corre por lá esta noite livremente. E os franceses continuam a apelar para Genebra. Liguei o telefone para o nosso escritório de Londres para ver o que pretendem fazer os ingleses. Riram-se do outro lado da linha e puseram-se a ler algumas passagens dos jornais de domingo. O Sunday Observer, de Garvin, e o Sunday Dispatch, de Lord Rothermere, estão deliciados com a iniciativa de Hitler. Os ingleses estão agora atarefados em conter os franceses. A Wilhelmstrasse, que permanece aberta esta noite, à espera das reações de Paris e Londres, está contentíssima. Não me admira. Ficaremos por aqui neste 9º vídeo. Peço que você curta, compartilhe todas aquelas coisinhas que a gente fala em todos os vídeos, né? Que é importante para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Em especial, esse vídeo 9 é muito importante, porque mostra um conjunto de 2 dias em que aconteceram coisas significativas para a expansão do nazismo, para o fortalecimento de Hitler na Alemanha, e que mais à frente culminaram com a Segunda Guerra, né, pela inação de França e Inglaterra
que foram sempre permitindo esse crescimento de Hitler e do exército alemão. Então, este vídeo 9 ele é muito significativo para que a gente entenda e pense as coisas que estão acontecendo no Brasil atualmente, né? Não significa que o que aconteceu lá vai acontecer aqui, que nós teremos uma guerra em decorrência do que está acontecendo aqui, mas são fatos históricos que nos ajudam a compreender processos contemporâneos.